Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 16, por favor. Olha para a pessoa que está do seu lado. Se ela não conseguir encontrar, ajuda ela a encontrar o livro, o capítulo e o versículo. Se ela não tem Bíblia, aproxima-se dela para que você possa ler junto com ela. O Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 16. Os que encontraram, digam amém. Está escrito assim: não foste vós que me escolhesse a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Pode repetir? Amém? Pai, eu quero te agradecer por mais um dia que o Senhor me concedeu e nos concedeu. Quero te agradecer por cada um dos seus filhos presentes nesta noite para cultuar ao Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus que a palavra que vai sair dos meus lábios não seja minha mesmo, mas do teu coração aos nossos corações. Desde já eu repreendo toda a força maligna, todo o poder do mal, e que a tua palavra possa adentrar nos mais profundos dos corações, em nome de Cristo, e todos digam amém. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: Jesus te ama muito. Quem tem o seu lugar, por favor, pode se assentar. Amém. O nosso objetivo aqui não é simplesmente assistir um culto, mas nós viemos aqui para cultuar ao Senhor. Fala para o seu irmão lá: eu vim aqui para cultuar ao Senhor. O tema da minha palavra hoje, nesta noite, é o último chamado para a salvação. Qual é o tema mesmo? Nesses versos que acabamos de ler, nos declara que não fui eu, não foi você, não fomos nós que escolhemos Jesus para ser o nosso Salvador. Nesses versos deixa bem claro que foi Jesus, Ele é quem nos escolheu e nos nomeou para ser seus representantes aqui na terra. Quem se tornou um representante de Deus na terra, levante a mão. Quem é um representante de Deus? Diga aleluia. Muitos, na verdade, são chamados, porém poucos escolhidos, ou poucos são escolhidos. Deus nos chamou para cumprir um propósito. Qual foi o propósito de Jesus aqui na terra? Qual a finalidade? Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus veio com esta finalidade. Este era o seu propósito: buscar e salvar os que haviam perdidos. E eu tenho falado e repito nessa introdução: assim como Deus enviou Jesus para buscar e salvar os que haviam perdido, Jesus, após escolher os seus, Ele também enviou para fazer a mesma coisa. Hoje nós somos de Jesus, nós somos escolhidos. E a nossa missão agora é fazer o que Jesus fez. A nossa missão é buscar e salvar os que estão perdidos. Posso ouvir um amém? Amém. Nós, cristãos, a nossa missão é buscar e salvar os que estão perdidos. Por isso Jesus nos escolheu. E a nossa missão é essa. Nós temos que trabalhar, nós temos que lutar, nós temos que ganhar aqueles que estão perdidos. Aqui a palavra de Deus diz assim: milhares estão perdidos, e esses milhares precisam encontrar o caminho, e somente os escolhidos podem apontar, podem mostrar para essas pessoas qual é o caminho. Amém? Quem sabe qual é o caminho que leva aos céus? Levante a mão. Como se chama o caminho? Então o que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Por isso, eu e você, todos nós precisamos estarmos arraigados, ou seja, arraizados, aprofundados, radicados nesta palavra que é a palavra do Deus vivo. Quem realmente está arraigado nesta palavra tem como alvo estabelecer o reino de Deus na terra para que ele cresça e apareça. E como é estabelecer o reino de Deus na terra para que ele cresça e apareça? A Bíblia deixa bem claro, o nosso alvo é esse, é despovoar o inferno. Nós, como filho de Deus, nós temos como alvo despovoar o inferno, ganhando almas, evangelizando e pregando a palavra a todos aqueles que ainda não conhecem. Essa é a minha, é a sua, é a nossa missão como filho de Deus, como escolhido. Se realmente estamos arraigados no amor pelas almas, com certeza vamos dar muito fruto. Aqui diz assim, se realmente estamos arraigados no amor pelas almas, os nossos frutos, ou seja, os nossos frutos serão incalculáveis. Nós vamos conquistar, nós vamos conseguir muitos e muitos para o reino de Deus. Fomos chamados para cumprir um propósito, e esse propósito é estabelecer o reino de Deus no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país e, enfim, em todo o confim da terra. Posso ouvir um amém? Tenho 4 pontos a respeito do último chamado para a salvação nesta noite, apenas 4. Primeiro ponto, preste bem atenção. Fomos chamados para ser filho, semelhante a Jesus, porque esse é o projeto de Deus. Fala comigo, fomos chamados para ser filho, semelhante a Jesus, porque esse é o projeto de Deus. Repito, fomos chamados para serem filhos semelhantes a Jesus. Por quê? Esse é o projeto de Deus. O segundo projeto é, fomos chamados para ser santo. Esta é a categoria que Deus quer que sejamos. Terceiro, fomos chamados para ser discípulos de Cristo. Esta é a finalidade. E quarto, fomos chamados para servir ao Senhor. Este é o plano, servir ao Senhor com dignidade. Posso ouvir um amém? Digam amém. Agora eu quero voltar ao primeiro. Primeiro, Deus nos chamou e continua chamando pessoas nos 4 cantos deste planeta para serem filhos semelhantes a Jesus. Posso ouvir um amém? Porque esse é o projeto. Pois trata de algo ligado à essência de Deus. Sabemos que Deus é Pai. Deus é o quê? Toda a família da terra. Toda a família da terra. Torda. Ou seja, toma esse nome como suporte à sua própria estrutura. Aqui diz assim, a família somente existe por causa da paternidade. Foi a paternidade que gerou a família. Aqui diz assim ainda, este é o centro, este é o alvo, o projeto de Deus. Amém? Pois aponta ao que Ele quer construir. E o que Deus quer construir? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Fala para o seu irmão do lado, Deus. Fala para ele, olha para ele, Deus quer construir uma família semelhante, ou seja, uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. Diga aleluia. Eu e você fomos escolhidos para formar uma grande família de filhos semelhantes a Jesus. Eu fui chamado, você foi chamado, nós fomos escolhidos para isso. Aqui a palavra de Deus deixa bem claro. Ao aprendermos sobre a paternidade de Deus, descobrimos o que é ser filho. Filho é diferente de empregado. O mundo está cheio de empregados se achando que são filhos. Amado, se entendermos que somos filhos, descobriremos que somos herdeiros. Diga, eu sou herdeiro. Herdeiro da sua santidade, do seu caráter, da sua forma de ser e das outras riquezas que há na glória. Empregado, ele não tem herança. O empregado não é herdeiro. O empregado, ele é assalariado. O filho é herdeiro. Você que é filho, você é herdeiro. Herdeiro do reino de Deus, de tudo que Deus tem preparado para você. Vivemos dias em que muitos filhos se tornaram empregados pelo fato de não ser mais semelhante a Jesus. Por quê?
Pelo fato de não ser mais semelhante a quem? A Jesus. Deus quer filho semelhante a Jesus. Como era a vida de Jesus aqui na terra? Era uma vida de oração constante. Aquele que se diz filho e não tem uma vida de oração constante, não tem uma vida de oração, de busca, de consagração, como que ele pode ser enviado por Cristo para ganhar pessoas? Lá no livro de João, no capítulo 20, versículo 21, parte B, nós lemos agora há pouco, nós falamos agora há pouco, é melhor dizendo: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Mas Deus está enviando quem? Jesus envia quem? Filhos. Jesus envia quem? Aqueles que se tornaram filhos. Jesus envia quem? Aqueles que foram escolhidos. Nós fomos escolhidos e não podemos negar. Nós fomos escolhidos e não podemos ficar com vergonha da palavra. Você é escolhido, você é filho, você foi chamado para herdar uma mansão celestial na eternidade. Você foi chamado não só para herdar a mansão, mas para herdar a vida eterna. Por isso nós temos que fazer com que pessoas que não conheçam também venham conhecer esse Deus e possam herdar a mansão celestial. Será que nós estamos fazendo o que ele mandou? No livro de João, no capítulo 14, versículo 12, está escrito assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará muito mais. Será que nós estamos realmente fazendo? O segredo é orar? Não só orar, mas é orar, jejuar, agir, buscar constantemente. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 5, está escrito: ou seja, nos predestinou para filho de doação por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, que quer dizer aprovação da sua vontade. Somos filhos semelhante a Jesus. Por isso que temos que viver como Jesus viveu. Nós temos que agir como ele agiu. Porque, repito o que ele disse: assim como o Pai me enviou e eu fiz a vontade do meu Pai, eu quero que vocês vão em meu nome e façam a minha vontade. Diga aleluia. A palavra de Deus deixa bem claro: nós somos filhos, nós somos herdeiros. Não é porque somos filhos e herdeiros que vamos ficar de braços cruzados. Nós temos que fazer com que pessoas não filhos se tornem filhos através do conhecimento da palavra do Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia. Se somos filhos semelhantes a Jesus, nós temos que orar, nós temos que agir, nós temos que ler, nós temos que buscar. Orar como ele orou, buscar como ele buscou, amar como ele amou. Amém? Ter aquela paixão pelas almas. Por esta razão, gostaria que você olhasse para o seu irmão e falasse para ele assim: Deus quer filho semelhante a Jesus. Por causa do tempo. Segundo, Deus nos chamou para ser santo. Deus nos chamou porque essa é a categoria. Deus nos chamou para ser santo. Essa é a categoria santidade. Diga santidade. Essa é a qualidade dos filhos de Deus. Essa é a condição para podermos estar na presença de Deus. Ele é santo. Os anjos já cantam, já clamam e adoram, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Diga aleluia. Deus não quer filho qualquer. Ele quer filho santo, separado do mal, da perversidade, da mentira, do roubo, do engano e da ignorância. Tem muitas pessoas que querem ser filho, mas quer viver uma vida paralela, quer viver uma vida errada lá, mas quer continuar servindo, quer viver aprontando, mas quer servir. Deus quer filho separado do mal, separado da ignorância, separado do pecado, filho que está face a face com ele, filho abençoado para ganhar aqueles que estão perdidos. Ele é Pai. Diga aleluia. Ser santo é o que vai permitir estar na presença de Deus. Ser santo não é só simplesmente abandonar o pecado, como eu acabei de dizer, mas é estar separado para Deus, ter um coração puro diante de Deus, procurar fazer a sua bondade e abandonar o mal e sentir ódio do pecado. É ter a mente fixa no Senhor e uma mentalidade ungida pelo Espírito Santo. Se não tiver dessa forma, não tem como ver o Senhor. Aqui diz assim:
Quando temos uma mentalidade ungida pelo Espírito Santo, o mal não tem condições de entrar. O pecado não tem condições, ele pode até bater a porta, mas ele não vai entrar, porque você tem uma mentalidade ungida pelo Espírito Santo de Deus. Uma mente ungida pelo Espírito Santo sabe amar, sabe respeitar, sabe ganhar, sabe honrar. Deus manda santificar. O santificado, ele é prudente e jamais precipitará. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 11, versículo 45, está escrito assim, Levítico, lá no Velho Testamento, faz parte de um dos livros da lei. Se você abrir a Bíblia, você vai ver Gênesis, Êxodo, aí logo você vai encontrar quem? Levítico, capítulo 11, versículo 45, está escrito assim: porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santo, porque eu sou santo. Levítico 19:2 agora, Levítico 19:2, lá na frente. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel: santificai, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Digam amém. Agora lá no Novo Testamento, Efésios capítulo 1, versículo 4, está escrito assim, Efésios capítulo 1, verso 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo, irrepreensível diante dele em amor. Diga aleluia. E o último, Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode falar comigo junto? Segui a paz com todos. Mas vamos falar para o inferno ouvir: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem vive em santidade não aborrece, não despreza, não censura. Se não vivermos uma vida de santidade, nunca veremos ao Senhor. Temos que nos santificar, temos que aborrecer o mal, temos que fugir de tudo aquilo que Deus não agrada. Nós temos que estar cada dia mais buscando ao Senhor. Como eu preguei domingo passado, a qualquer hora Ele virá buscar um povo santo para viver com Ele por toda a eternidade. Se você até agora não se santificou, então procura se santificar. Se você até agora não se consertou, procura se consertar. E a sua vida ainda está mexida de todos os jeitos e você ainda não colocou em ordem, procura colocar em ordem, porque breve Ele voltará e Ele vai levar um povo santo para viver com Ele por toda a eternidade. Olha para o seu irmão que está do seu lado, fala para ele assim: procura se santificar, amado. Terceiro ponto: fomos chamados para ser discípulos. Diga. Porque esta é a finalidade, esse é o alvo. Ser discípulo de Jesus é estar disposto a aprender pela imitação da vida de Cristo na força do Espírito Santo. Não é uma questão de repetir atos ou ações do Senhor, mas é permitir que os atos de Jesus fluem dentro de nós, pela operação do Espírito Santo de Deus. Olhar para Jesus, aprender com Ele, ser manso e humilde de coração, porque essa é a essência do discipulado. Posso ouvir um amém? Ninguém pode se chamar, vamos dizer assim, se chamar discípulo de Jesus sem ter pelo menos a disposição de coração de ser totalmente manso e humilde de coração. Digam amém. Manso é meigo, é pacífico, é clássico. O manso, ele é esplêndido. O projeto de Deus somente pode ser alcançado se formos discípulos. Digam amém. Porque discípulo faz discípulo. Fala para o seu irmão: discípulo faz discípulo. Diga amém.
Andar em disciplina, ou seja, andar em discipulado, é estar sendo cuidado por Jesus através de alguém que toca em nossas vidas na sua totalidade. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, no capítulo 54, versículo 13, está escrito assim: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz do Senhor, amém, estará sobre os seus filhos em abundância. A paz do Senhor vai reinar sobre os seus filhos abundantemente. Diga ao seu irmão do lado: eu sou filho. É importante salientar que ninguém pode fazer discípulo de forma efetiva, ou seja, eficaz, se não for discípulo de forma definida. Isto é, se você não tem líder, se você não é pastoreado, de forma alguma você pode cuidar de alguém. Eu, por exemplo, eu sou pastor dessa igreja e sou pastor dos pastores aqui na cidade de São Paulo. Mas acima de mim tem um pastor geral, um pastor que comanda o Brasil inteiro. Então, se eu não for submisso a ele, como que eu vou trabalhar com os demais pastores e com a igreja? Então, eu sou pastoreado como você é pastoreado, como os pastores são pastoreados. Então, se você não aceita ser liderado, nunca, jamais poderá ser líder. Diga aleluia. Ser discípulo é fazer discípulo. Este é o nosso ministério, é o ministério do cristão aqui na terra. Diga aleluia. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 26, está escrito assim. Enquanto você abre, eu quero dizer algo aqui rápido. Como discípulo de Jesus, devo aborrecer aqueles que tentam me impedir de fazer a vontade de Deus. Quem tenta impedir eu ser cristão, eu buscar, eu orar, eu devo aborrecer ele. Ou seja, eu não quero aceitar, aborrecer no sentido, eu não aceito a sua maneira, a sua prática, eu não quero ir para o seu caminho, eu não quero fazer o que você quer, porque eu faço a vontade do meu Deus. Diga aleluia. Lucas 14, 26 está escrito: se alguém vier a mim não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, e filhos e filhos, filhos e filhos, irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu. Porque quando você vem a Jesus, logo a princípio, quando alguém se converte, já começa uma guerra na própria família. Quando alguém se converte numa casa que todo mundo não é crente, ninguém ali é cristão, quando alguém se converte, vem uma guerra ali. E se aquela pessoa permanecer fiel a Deus, ela vai aborrecer pai, ela vai aborrecer irmão, ela vai aborrecer irmã, ela vai aborrecer todo mundo em casa, porque as pessoas vão estar insatisfeitas com ela. Eu me lembro de um rapaz que tem o meu nome, Paulo Antônio também. Paulo Antônio, só que eu sou Paulo Antônio Roy Santos, e ele é Paulo Antônio Epifânio. É diferença, né? Ele se converteu, ele nos ouviu pregar, se converteu e veio para a igreja. Quando chegou na casa dele, falou para os pais: ó, eu aceitei Jesus e estou agora vivo. O pai dele falou assim: pega as suas trouxas e se manda daqui. Se você for ficar nessa igreja, se você for ser crente, se você for ser cristão, suma daqui. Aí ele foi lá me procurar e disse: pastor, eu estou num beco sem saída. Esse negócio de eu aceitar Jesus, eu aborreci meu pai, minha mãe, meus irmãos, e eles me botaram para fora de casa. E o que eu vou fazer? Nós tínhamos, eu pastoreava uma igreja bem maior do que essa na época, grande, tinha lugares lá. Aí eu falei: se você quiser ficar por enquanto aqui na igreja, tem lugares aí, tem cozinha, tem tudo. E eu fico. E ele teve a sua primeira experiência naquele dia de cozinhar arroz sozinho. Era a primeira vez que ele ia cozinhar sozinho na igreja. Então ele falou assim: bom, eu como mais ou menos um prato de comida. Aí ele pegou aquele prato fundo, vou fazer um prato mais fundo de arroz, que é um prato certinho para mim. Aí cozinhou o arroz, a panela encheu, ele chegou: pastor, milagre, milagre, milagre. Tem uns 4 pratos mais ou menos, porque não estava acostumado, né? Um milagre, Deus multiplicou o arroz. Mas é porque quando você bota um pouco de arroz, vai multiplicar mesmo. Para ele foi um milagre, porque ele nunca tinha conseguido. Mas ele ficou um bom tempo assim fora, e os pais sem entender. A Bíblia diz: se você quer seguir Jesus, você vai passar por momentos difíceis.
Você vai aborrecer pai, mãe, irmãos, eles vão ficar incomodados com você. Mas eu pergunto, quem já tem Jesus aqui? Diga graças a Deus. Lucas capítulo 14, versículo 27 está escrito assim: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus quer que você continue carregando a sua cruz, meu irmão. Não dá a sua cruz para ninguém. Eu tenho uma cruz pesada, fulano está nas minhas costas, a minha mãe, meu irmão, e o negócio está feio aqui, só eu que estou me virando. Aleluia, que Deus te deu capacidade para você carregar aquilo ali até resolver o problema. Continua carregando, não fuja, não joga fora, porque Deus te capacitou para isso. Carregue a sua cruz sem reclamar. Digam amém. Lucas 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu. Quem é discípulo aí, levante a mão. Existem muitos querendo ser discípulos, mas não renunciam certas coisas. Não renuncia pecado, não renuncia coisas negativas lá de fora. Eu quero ser discípulo, eu quero estar com Jesus, mas não renuncia o pecado, não renuncia a droga, não renuncia a prostituição, não renuncia o adultério, não renuncia nada. Ele quer estar naquela vida errada e com Jesus. Jesus diz: você tem que renunciar tudo isso, você tem que consertar tudo isso, você tem que colocar tudo isso em ordem para ser o meu discípulo. Diga aleluia. Ninguém pode ser discípulo errado. Você não pode ser filho participando das coisas erradas. Se você quer ser filho, aparte-se do mal. Quem está entendendo, fala amém. Eu estou falando isso porque Jesus está vindo. E você um dia vai dizer assim: meu Deus, se eu não tivesse ouvido aquela palavra, eu estava no caminho errado, e aquela palavra fez eu colocar em ordem a minha vida. O Senhor Jesus está vindo buscar filhos. Jesus está vindo buscar filhos. Quem é filho aí, levante amém. Não são filhos de Jesus que eu estou dizendo. Jesus está vindo buscar filho, filho de Deus. Amém? Porque todo aquele que recebe Jesus passa a ser filho de Deus e irmão de Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Amém? E Ele vai vir buscar a sua igreja, um povo que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Quem foi lavado e remido no sangue de Cordeiro, dê um brado de aleluia bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Se querem ser um discípulo cheio da graça de Deus, você precisa se esvaziar, retirar de dentro de você o eu. Eu sou, eu posso, eu faço. Retira o eu e deixa o Senhor no centro da sua vida. Diga aleluia. Olha para o seu irmão e fala assim: seja um discípulo exemplar. Quarto e último, fomos chamados para servir. Este é o plano. Fomos chamados para quê? Olha para o seu irmão: fomos chamados para servir. A palavra servir, vocês sabem que significa exercer funções de criado. Quem não sabe servir não serve nem para viver. A mansidão está escrito aqui, quero ler. A mansidão e humildade são as colunas principais e iniciais de toda a edificação na vida de um discípulo de Jesus. Não se pode pensar em Jesus sem lembrar das suas atitudes, ou de sua atitude de descer das maiores alturas e vir aqui por amor à humanidade e se tornar servo. Ao invés de ele vir aqui para ser servido, ele veio para servir. Diga aleluia. Um rei desce do seu trono e vem aqui para nos servir. Se você deseja ser grande um dia em sua vida, se você deseja ser alguém grande na sua empresa onde você trabalha, se você deseja ser grande em qualquer repartição, aprenda primeiro a servir. É servindo que somos servidos. Se você nunca aprender a servir, Deus não vai levantar pessoa para te servir. É servindo que somos servidos. Diga aleluia. Deus nos enviou para servir. Quanto maior é a sua posição, mais você serve. Quem está entendendo, fala amém. Ele expressa em sua palavra que
a humanidade, ou seja, a humildade, se mostra de forma de servir. Quer ser grande? Aprenda a servir. Ninguém pode se dizer servo de Deus sem ter um caráter manso e humilde a ponto de servir. Diga aleluia. O serviço é a demonstração mais clara da humanidade, ou seja, da humildade de alguém. Aqui diz assim, Êxodo 23, 25: servirei ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu, disse Deus, tirarei do vosso meio todas as enfermidades. Servir ao Senhor. O salmista lá diz assim: celebrai ao Senhor com tristeza, celebrai, servir ao Senhor com alegria, apresentar ao Senhor com cântico. Deus quer que você vá para a igreja alegre. O salmista disse: me alegrei quando fui à casa do Senhor. Quando você diz eu vou para a casa do Senhor, você deve se alegrar, porque você não vai vir adorar um qualquer, você não vai vir adorar um que até hoje ainda está pendurado numa cruz, mas você vai vir adorar um que foi pregado, morreu, ressuscitou e está vivo e está aqui nesta noite para te abençoar, para te curar, para te abrir porta, para resolver seu problema. O servo não procura seus interesses, mas os interesses daqueles que servem, a quem ele serve. Posso ouvir um amém? Mateus 20, 27: e qualquer que entre vós quiser ser primeiro, que seja o que? O vosso servo, que aprenda a servir. Mateus 23, 11 está escrito: porém o maior dentre vós será vosso servo. 1 Coríntios 9, 19: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Filipenses 2, 7: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Diga aleluia. Jesus fez isso por amor a você que está aí sentado, olhando para mim, ouvindo a palavra de Deus. Jesus fez isso por você. Ele deixou toda a sua glória, todo o seu reino. Ele veio aqui, amém, numa forma de homem, e passou a te servir, passou a me servir, a nos servir, nos ensinando que este é o caminho. É servindo que somos servidos. É servindo que somos servidos. Deus te chamou para ser servo. Amém? Deus te chamou para ser o que mesmo? Servo. Quando envolvemos, aqui diz assim: quando envolvemos e assumimos o nosso chamado, vamos ser o que? Cooperadores de Deus, permitindo que Ele venha cada vez mais atuar em nossas vidas. Usando o que? Todos os meios que fizerem necessário para nos levar na condição de filho. Filho parecido com o primogênito, filho parecido com Jesus. Esse é o padrão, essa é a base. Andamos, pois, de forma digna desse nosso chamamento. Aqui diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, levando-nos uns aos outros nos nossos ombros, ajudando os outros a caminhar, ajudando os outros a chegar e atingir o alvo. Aqui diz assim: sejamos seus colaboradores. Nós, filhos, temos que reconhecer que somos colaboradores, amém? Desta grande lavoura que somos nós mesmos. Aqui diz assim: temos um projeto. O projeto é o que? Ser filhos. Deus tem um projeto. O projeto é o que? Ser filho. O projeto de Deus é que nós sejamos filhos. Nós já somos filhos, e Ele quer que nós trabalhamos de forma que outras pessoas se tornam filhos. Aqui diz assim: temos um projeto de vida, ser filho. Sabemos qual é a condição, ser santo, porque sem santificar não tem como. Jesus nos disse qual é a finalidade: ser discípulos. Ele nos revelou qual era a atitude: servo. Então nós somos o que? Filhos santificados, discípulos que sabem servir. Fala comigo: somos filhos santificados, discípulos que servem.
Porque é servindo que somos servidos. Quem é filho aqui, levante a mão. Quem é filho aqui, fica de pé. Quem é filho aqui, aplauda o nome de Jesus. Quem é filho, dê um brado de aleluia. Esse é o projeto de Deus. Ele quer filhos semelhantes a Jesus. Ele quer pessoas santas que possam santificar. Ele quer discípulos que possam fazer a tua vontade. E servo que não mede distância. Eu não tenho tempo hoje. Poderia falar muito mais sobre isso, mas nós temos ceia. Eu gostaria que você agora colocasse as duas mãos à altura. Aliás, pegue na mão do outro. Vamos fechar todos os corredores. Em nome de Jesus, nós vamos orar nesta noite. O último chamado de Deus. Chamando você para ser filho. Você que ainda não é filho, se torna filho. Você que não é discípulo, se torna discípulo. Você que nunca tentou se santificar, começa a se santificar, porque Ele quer que você seja servo. Nós vamos orar, levantar aquele clamor, porque o Espírito Santo está aqui. Aquele Jesus Cristo poderoso que morreu, ressuscitou, está aqui. Aquele Jesus que curou a Júlia, a filha da tua serva. Esse Jesus está aqui nesta noite. Esse Jesus que abriu porta para a irmã Isaura. Esse Jesus que tem aberto porta para mim e para muitos aqui. Ele está aqui nesta noite. O Espírito Santo está presente. Mova os seus lábios e começa a dizer para ele: Senhor, eu quero ser filho parecido com Jesus. Eu quero ser filho semelhante a Jesus. Abra sua boca e começa a dizer: eu quero ser um discípulo santificado, eu quero ser um servo abençoado. Mova os seus lábios agora. Eu quero ouvir você falando com Deus. Eu quero ouvir você exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu quero ouvir você falando com esse Deus vivo que está no controle de todas as coisas. Move os seus lábios agora. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu quero ouvir você falando. Se você é filho, mova os seus lábios agora. Que você é discípulo, mova os seus lábios agora. Que você é santo, então abra a sua boca e mova os seus lábios. Se você sabe servir, então começa a adorar agora, servir ao Senhor com alegria. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nesse momento nós, Pai, te agradecemos, ó Senhor, por essa condição, Senhor, que o Senhor nos passou, o Senhor nos delegou, Senhor, de ser chamado teus filhos, Senhor. Aqui está, Pai, a tua igreja, Senhor, que está nesse momento, Pai, reverenciado a ti, Senhor, porque o Senhor é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Senhor. O Senhor é o único que é digno de receber, Senhor. Oh Espírito Santo do Senhor, que nessa noite, Senhor, que essa palavra, Senhor, possa ter dado em... Se você puder sair do seu lugar e até a pessoa que está na outra fileira, abraça ele e fala assim: você é filho, você foi chamado. Fala para ele: você foi chamado para ser filho semelhante a Jesus. Fala aí. Você foi chamado para ser filho semelhante a Jesus. Vai até onde está esse irmão aí. Minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra se moveu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Renova minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os seus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre.
Ofereça a Deus o louvor nas suas mãos. Obrigado, Jesus.